sociólogo mineiro da nossa região, Pedro Ribeiro. Além de pode bater palma. Além de mineiro, né? Ele também trabalhou muitos anos na caminhada das comunidades de base. Se não me engano, uma vez eu ouvi ele falando que ele só não participou de 2 intereclesiais até hoje. Então, a pessoa que está de longa caminhada e que vai nos ajudar agora, nesse momento de ver, né? Que a gente gosta de ver, de olhar, mas agora a gente vai fazer uma grande provocação. Como a gente receber, depois a gente refletir como nós vamos continuar para depois assumir nossos compromissos. Com a palavra, Pedro. Enquanto eu ouvi aqui, eu fiquei pensando, será que eu falo tudo que eu estou pensando ou não? Se somar, e a sua coordenação diz que pode. Eu falei, porque a instrução que eu recebi é, de manhã, os assessores vão ficar quietinhos, ouvindo o que o povo fala. Mas depois vai ter fila do povo e vai ter trabalho em grupo para continuar a reflexão. Então, a função de quem está na assessoria é de provocar. E eu vou provocar com aquilo que eu sei fazer. O pouco que eu sei fazer é sociologia. Tá? Eu sempre comparo a sociologia e a gente vê a realidade igual todo mundo vê, mas a gente vê também de um modo diferente. É mais ou menos como um médico que usa ultrassom. Você está sentindo algum incômodo na barriga ou coisa assim? Você quer saber o que está acontecendo lá dentro. O médico tem um ultrassom e ele consegue ver. O sociólogo faz mais ou menos a mesma coisa da sociedade. A gente vê as consequências. Mas o que será que está provocando tudo isso? Então, como vocês vão ter tempo para repetir, não se preocupem, tá? Se achar que eu estou sendo bem duro demais. Mas eu vou lá. Então, eu vou falar aquilo que normalmente a gente não vê. O que a gente vê é aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. É claro. Mas acontece que existem o que a gente chama de tempo longo. Por exemplo, a Terra, o nosso planeta, que existe há bilhões de anos. 4 bilhões de anos. Para nós, 200 anos é muito. Para a Terra, 200 anos não é quase nada. Então a gente não repara as mudanças que estão acontecendo na Terra, mas estão acontecendo. Estão aí. Então vamos chamar a atenção para essas mudanças que acontecem. Outra coisa que a gente não repara são as mudanças geopolíticas, ou seja, na grande política do mundo, que também muda cada 10 anos, 20 anos, muda um pouquinho, mas muda e tem influência na vida da gente, e às vezes a gente não percebe. Então eu vou chamar a atenção para isso. Primeiro, a questão do tempo da Terra. Nós estamos vivendo o começo da emergência climática. Tá? Os cientistas já disseram, a ONU já disse, que agora não tem mais jeito. Não dá para evitar a emergência ambiental. Daqui para frente só pode piorar. Pode piorar mais ou pode piorar menos. Mas não tem jeito. Cada ano as catástrofes climáticas serão piores do que nos anos anteriores. Isso é um dado de realidade. Nós não podemos esquecer disso. O que as SEBs podem fazer diante disso? Existe uma luta política muito importante, porque tem gente que ganha com esse desgaste do planeta, que são os muito ricos, os ricaços. Gente que está queimando combustível caro para fazer um passeio de alguns minutos no espaço. Ou um foguete, vai até o espaço, queima combustível aos montes
provoca um estrago ambiental enorme, porque os milionários querem ver como é que é a Terra vista do espaço. E a gente bate palma e diz, poxa, que coisa boa, se eu fosse milionário eu também queria fazer igual. Em vez de criticar, em vez de pensar, nós temos que pensar um governo, uma medida que impeça uma besteira dessas. Então, claro que tem alguma coisa a fazer. E tem alguma coisa a fazer que eu fico pensando mais longe. Isso não é para mim, que eu já sou velho. Mas, para o pessoal mais jovem, quando a catástrofe for brava e que matar muita gente e tiver um caos social, quem sobrar vai ter que organizar a sua vida aqui na Terra. Como é que vai organizar a vida na Terra? O que as comunidades de base, o que a igreja pode trazer como experiência para como organizar a vida na Terra? Eu acho que aqui há aquela hino das sedes, né, que se falava lá no Nordeste, na Paraíba, em que eu considero a canção mais política que eu já vi até hoje. Acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. A gente fica acreditando no grande e não faz o que é possível. Mas se as SEBs fizerem isso, dizer, é possível ser feliz sem ser rico. Então, eu quero dizer, tem aqui um apelo da realidade para as comunidades e para a igreja, que é muito importante. A catástrofe vem aí, nós todos vamos sofrer, alguns mais, outros menos. Não temos mais condições de parar a catástrofe, ela pode ser um pouco menor se a gente tomar providências políticas. Pode ser pior se não tomarmos. Agora, quem sobrar, quem sabe se a gente transmite pelo menos a lição. Olha, nós fizemos besteira, mas por favor, meus netos e minhas netas, não façam besteira igual a nossa. Façam. Então, esse daqui é o primeiro dado da realidade, que às vezes a gente não... O segundo, aqui os resultados da igreja eu vou deixar por último, está mais complicado. A segunda é a geopolítica, que também a gente raramente vê. A gente vê as notícias de jornal. O que está acontecendo no mundo? Vamos pensar, 80 anos atrás, terminou a Segunda Guerra Mundial na Europa e foi vencida por dois grandes países. A Rússia de um lado, Estados Unidos do outro. Um atacou a Alemanha de um lado, o outro atacou pelo outro e terminou a guerra. Só que ao terminar a guerra em 1945, quase que logo depois, começou uma nova guerra que foi chamada de Guerra Fria. Entre os países aliados dos Estados Unidos, os países capitalistas, e os aliados da Rússia, que então era a União Soviética, aliados dos socialistas. Essa guerra, que era chamada Guerra Fria, porque não era batalha direta, mas era guerra econômica, política, cultural e tudo mais, durou quase 50 anos e os Estados Unidos ganharam. Em 1989, derrubaram o Muro de Berlim, se reunificou a Alemanha, a União Soviética foi dissolvida, a Rússia voltou a ser só Rússia, os países aliados dela se tornaram independentes e os Estados Unidos, aos poucos, foram colocando esses países dentro da sua aliança militar, a OTAN. E a Rússia começou a ver como é ruim perder uma guerra. Bom, para que vai se fazer? Os Estados Unidos ganharam, impuseram a sua dominação no mundo, que foi o chamado período do triunfo neoliberal. O neoliberalismo foi triunfante de 1990 até 2008. Em 2008 veio uma crise financeira muito forte que destruiu o neoliberalismo. Nosso capitalismo hoje já não é mais neoliberal, já é ultraliberal. A globalização já foi deixada para trás. Agora já está resistindo para fazer como manter
o capitalismo agora com outra maneira. E o que aconteceu com essa crise? É que a dominação dos Estados Unidos começou a diminuir. Isso é muito sério. Está crescendo a economia da China, da Índia, da Rússia, de alguns países emergentes, e os Estados Unidos já não são mais os donos do mundo. Gente, nós estamos passando aqui uma mudança no mundo que é uma mudança equivalente a um terremoto. Era de um mundo sob a hegemonia dos Estados Unidos e agora vai se passar para um mundo chamado multipolar. Você vai ter vários países, vários centros de poder no mundo. Estados Unidos, União Europeia, China, Rússia, Índia, talvez mais alguns. E isso não está sendo fácil. Daí a gente entender a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia está trazendo problema de fome, de inflação no mundo todo. E ela tem a causa profunda, uma questão geopolítica, que às vezes a gente não vê, a gente não entende, porque é uma coisa, um processo bom. Mas está aí, e isso é sério. E aqui, podemos fazer alguma coisa contra a guerra na Ucrânia? Muito pouco. Não somos nós que vamos impedir os Estados Unidos e a Europa de mandar mais armas para a Ucrânia. Não somos nós que vamos impedir a Rússia de continuar ocupando um território que não é dela. Agora, talvez a gente possa fazer alguma coisa. Existe uma voz que está quase sozinha no mundo, que pede pela paz, que é a voz do Papa. Qual é a comunidade que já deu apoio ao Papa na sua iniciativa pelo imediato cessar-fogo, a iniciativa pela paz na Ucrânia? Parece que esse mundo não é nosso. E nós sofremos a consequência dessa guerra, mas nossas igrejas estão quietinhas. O Papa fala lá e a gente olha daqui. Aí então vamos rezar a Ave Maria pela paz. Mas quem é que está dando apoio direto ao Papa? E ele está levando pancada, como a gente diz, né, no canto e na beirada. Então, se zomba do Papa, porque o Papa fica falando de paz. E não pode falar de paz agora. Primeiro tem que derrotar a Rússia, depois é que vai fazer a paz. E o Papa diz, não é bem assim. Primeiro cessar-fogo, depois vamos negociar a paz. Não tem jeito de derrotar um país que tem arma nuclear, gente. O Papa tem essa lucidez. E nós aqui assistimos isso daí como fosse um filme lá longe, né? De uma guerra que estava acontecendo lá em Marte, em outras épocas. E não aqui, que nós estamos sofrendo consequências dela. Então, segundo ponto da conjuntura que a gente não vê, mas que está aqui. Tá? Terceiro ponto da conjuntura, que é um pouco mais difícil, mas que a gente também tem muita dificuldade de ver, eu mesmo estou começando a ver agora, que é a decadência do patriarcado. O que eu estou falando do patriarcado? E não da decadência do patriarcado. E não apenas da cultura machista. Que quando a gente fala patriarcado, a palavra já diz tudo. É arquia, é o poder. Patriarcado não é apenas cultura, não é apenas maneira de ser, é uma forma muito importante de determinar o poder. É uma maneira de determinar o poder que vem já de tempos antigos, mas que foi principalmente regulamentada, colocada na forma do direito, pelo direito romano, pelo Império Romano, e que coloca o chefe de família, o pai de família, é o dono de tudo. O sociólogo brasileiro, falando aqui, tem uma frase que para mim é inesquecível, né? Sobre o momento em que quem resistia aos senhores da terra, aos donos, né, portugueses, ganhando a terra aqui do rei, eram os jesuítas.
Quando os jesuítas foram expulsos, não tinha mais resistência. Então diz o Gilberto Freire no Casagrande Senzala: expulsos os jesuítas, os senhores da terra se tornaram donos de tudo. Donos da terra, donos dos homens, dos escravos, claro, e donos das mulheres. É este o poder do patriarca: da terra, dos empregados e das mulheres. Até hoje, nosso ritual de casamento é o pai que leva a filha e entrega a filha para o noivo. Ela é minha e eu te dou. E até hoje a gente sabe coisa tristíssima de pais que vendem a filha ou vendem a virgindade da filha como se fossem donos. E a gente não pensa que até mesmo as nossas palavras que a gente usa de família, coisa tão sagrada de Deus e tudo mais, originalmente em latim significa o conjunto dos escravos que o pai de família tem. Eram os fâmulos, os servos, os escravos. Família é isso, é o conjunto de escravos. Olha, gente, essa estrutura é muito forte, porque ela garante a reprodução, ou seja, o controle sobre as mulheres que reproduzem a sociedade, a produção, que é a propriedade da terra. Até mesmo nossas palavras dizem isso. O pai tem um patrimônio, e o homem tem um patrimônio, a mulher tem um matrimônio. A mulher cuida da família e o pai cuida do patrimônio. Mas isso foi posto na nossa cabeça como se fosse normal. Então, na terra. Depois, estabelece as desigualdades fundamentais entre homem e mulher, e principalmente entre quem tem bens e quem não tem. As desigualdades sociais. Legitima, fundamenta a desigualdade humana. Diferentes nós somos. E o patriarcado diz: já que somos diferentes, somos desiguais, e o que estiver acima deve mandar no que está abaixo. Né? E a gente brinca: o homem bate na mulher, a mulher bate no filho, o filho bate na empregada, a empregada bate no carro, no cachorro. E o cachorro vai atrás da galinha. Mas essa é a lógica do patriarcado. Somos diferentes, somos desiguais, portanto, quem tem poder tem que mandar. E aí, gente, aqui é sério, porque a religião e a Bíblia santificam isso. Que a defesa do patriarcado está lá. Abraão, Isaac saiu, pegou suas filhas, suas escravas e tudo mais, e levou. Está tudo lá. É muito difícil a gente lutar contra o patriarcado. No caso da Igreja Católica, então, ainda tem mais um problema. É que o jovem rapaz, ele tem que fazer uma escolha, se ele quer se dedicar à religião. Ou vou ser chefe da família, ou vou ser chefe da igreja. Porque se eu for padre chefe da igreja, eu não posso ser chefe de família. Então ele renuncia ao poder do patriarca para ter o poder do padre dentro da igreja. E depois que ele renunciou a isso, ele não vai voltar atrás fácil, não. Vai mandar numa família maior. Comandar a família maior não vai ser fácil. Então, eu quero dizer, um movimento democrático que vem crescendo no mundo hoje está abalando as estruturas do patriarcado. Mas esse é um movimento, que vai levando tempo. Não é de hoje para amanhã, não é de hoje para uma semana daqui, não. É um movimento longo. O sociólogo chato fica olhando, dizendo: gente, isso daí está acontecendo, isso vai acontecer, isso vai adiante. Como é que nós podemos lidar com isso? O que é que nossas comunidades podem lidar com isso? Que leitura da Bíblia nós temos que fazer para não ser uma leitura patriarcal da Bíblia, uma leitura igualitária da Bíblia, e assim por diante. Então, terceiro ponto que normalmente a gente não tem.
E agora um quarto ponto que eu não ia falar não. Mas quando começaram a falar das comunidades e da igreja, eu falei, aqui eu tenho que abordar isso sim. Porque eu venho estudando isso, né? Durante 50 anos eu fiz sociologia da religião. Da religião talvez eu não tenha estudado bem, mas o catolicismo eu estudei bastante bem. O catolicismo talvez não, mas catolicismo no Brasil eu estudei durante 50 anos. Então alguma coisa eu tenho que saber, então não posso não passar esse conhecimento. O que é que nós temos hoje? Alguém falou aqui, uma igreja dividida e polarizada. Eu digo, dividida, não. Rachada, sim. Que começou a rachadura, começou. Se ela vai até o fim ou não, eu não sei. Mas que ela está rachada, tá. E rachada entre que forças? Essas forças que a gente pode dizer, nascidas do Concílio Vaticano II, 1962, 65, que é representada aqui pelas SERES, pela Teologia da Libertação, pela Conferência Nacional dos Bispos, pelas pastorais sociais, pelas pastorais em geral, que é coisa que não existia antes do concílio, é tudo coisa que veio aparecer depois. E que os bispos no Brasil usaram uma expressão muito linda num documento de 1981-82, que é uma nova forma de ser igreja. Então essa nova forma de ser igreja começou. E hoje ela tem a adesão do Papa da Igreja Católica, o que é muito importante. O Papa faz parte dessa nova forma de ser igreja. Nova porque tem uma antiga. Mas que antiga é esta? Aqui eu lembro do velho mestre teólogo João Batista Libânio. Ele falava, o pessoal fala da tradição, mas não é tradição, é a pequena tradição dos pios. Eu faço uma diferençazinha em relação ao que ele falava. Ele ia até Pio VII. Para mim, eu vou de Pio IX a Pio XII. São 100 anos antes do Concílio Vaticano II, mais ou menos. Pio IX é 1848, Pio XII termina em 1958. Cerca de 100 anos. O que hoje nós chamamos de catolicismo tradicional não tem mais que 100 e poucos anos, não. Devoção ao Santíssimo Sacramento, bênção do Santíssimo, etc, etc. Queremos Deus, homem, né? Queremos Deus, homens ingratos, etc. É tudo depois da Revolução Francesa, portanto, depois de 1789. É o momento em que a Igreja Católica perdeu o controle do mundo moderno e começa a reagir contra o mundo moderno. Principalmente com Pio IX, que quando foi eleito Papa ainda era rei de Roma, uma monarquia. A gente tem até vergonha de falar, uma monarquia onde existia pena de morte, onde o Papa podia condenar alguém à morte. Portanto, um reino bem deste mundo. Mas um Papa com todas aquelas tiaras e roupas e sede gestatória, né? E tem até sobrou alguns vídeos, se vocês quiserem entrar na internet e procurar Leão XIII, o que tem de imagens? É alguma coisa que a gente olha hoje e diz, será possível? Isso daí não seria fake news? Não. Onde o Papa começou a ser real. Então, a tradição não é a tradição longa dos primeiros tempos do cristianismo. É a tradição breve, a pequena tradição dos pios. É isso que está rachando a nossa igreja, que está pegada à tradição dos pios e que está pegado às reformas introduzidas pelo Vaticano II, que buscou voltar às fontes iniciais da igreja, numa igreja ecumênica. E aí a gente chega aqui nas nossas comunidades eclesiais de base.
e sociólogo tem um vício, que é de trabalhar com números. Eu não tenho os números aqui na cabeça, mas se eu errar não é muito não. Não é muito não. Em 1993, fizemos uma pesquisa, uma boa pesquisa. Era o SERES, fizeram assessoria juntos, fizemos uma pesquisa em todas as paróquias do Brasil para saber quantas comunidades de base existiam no Brasil. Foi uma trabalheira que não foi brincadeira, mas eu diria, em termos de pesquisa, foi um trabalho bem confiável. O número de respostas para resposta por questionário, muito bom. E deu para calcular pela resposta um dado estimativo, que existiam no Brasil entre 80 e 100 mil comunidades de base. Vocês vão dizer, comunidade eclesial de base? Isso eu não posso garantir. Se a gente diz que comunidade eclesial de base tem que ter pelo menos um círculo bíblico ou equivalente, tem que ter celebração dominical sem padre, tem que ter coordenação colegiada e tem que ter uma atividade na sociedade, esses são os 4 pés clássicos das SERES. Eu não posso garantir pela pesquisa, porque os dados não seriam suficientes, dizer que essas 90, se a gente ficar na média, entre 80 e 100 mil, essas 90 mil comunidades eram comunidades eclesiais de base. Mas um dado certo é que nessas comunidades, 75% delas tinham a celebração dominical sem padres. Portanto, há exatamente 30 anos atrás, de cada 4 comunidades existentes no Brasil, 3 faziam a celebração dominical sem padre. E a igreja funcionava bastante bem. De lá para cá, foi mudando. Os bispos cada vez mais insistindo, precisa da paróquia, a paróquia é a comunidade de comunidade, nós precisamos de mais paróquias, mais padres na paróquia. Está assim porque não tem padre, se tivesse padre celebrando missa seria muito bom e tudo mais. E aí veio uma surpresa para mim, um dado que eu não imaginava. Em 1990, o Brasil tinha ao todo algo como 17 mil padres. Hoje, o Brasil tem 27 mil, 10 mil padres mais do que há 30 anos atrás. Aliás, eu tenho que estudar esses dados melhores, acho que o Brasil nunca teve tanto padre. As comunidades estão melhores, mais fortes. Tem padres perseguindo as SEBs. Não estão. Ou seja, ao contrário do que se dizia antes, que o problema do Brasil é a falta de padre, eu digo, o problema do Brasil não é a falta de padre, é a falta de lei nem de lei. Investiu-se tudo que tinha na formação de seminário. Hoje nós temos padre a dar com o pé por aí, o bispo está tendo que criar paróquia para dar emprego para o padre. E as comunidades, o número de leigos está diminuindo. Não é só relativamente, não. Os dados do censo de 2010, que ainda não temos o de 2020, mostram que na população com menos de 30 anos, nós temos menos católicos em 2010 do que tínhamos em 2000. Não é apenas que a população cresceu e a percentagem diminuiu, não. O número diminuiu. E quanto mais baixa a idade, maior a diminuição de católicos. Aí está o problema. Aqui está uma questão que nós vamos ter que ver. Então, eu acho que esses dados, eu estou com muita vontade, eu me senti provocado aqui hoje ouvindo, então eu vou ter que fazer um artigo sobre isso, pegando todos esses dados direitinho. Porque é hora dos nossos bispos darem uma reconvertida na sua pastoral. Tem um seminário no
para quem tiver vocação, se a vocação for de verdade, mandar uma formação gastando o mínimo possível, porque agora a gente tem que gastar na formação de leigos e leigas. Temos que gastar na pastoral da juventude. Né? Exatamente. O que eu quero é, eu vou usar esses dados, porque eu acho que aqui nós temos um dado que não dá para questionar. São os dados oficiais do CERN, do Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais, ligado à CNBB. Então, com isso daqui, eu vou terminando a minha provocação, esses 4 pontos, e dizendo, acho que nós vamos ter muita coisa para pensar. Retomo aqui, o que fazer diante de uma terra que está começando o seu período de emergência ambiental? O que fazer diante de um mundo que não está em paz? E onde você tem o Papa falando de paz e a igreja, o resto da igreja passa praticamente quieta, se não falando esse Papa ingênuo. Onde nós temos o patriarcado sendo aos poucos caindo em decadência e sendo defendido de todos os jeitos, aí quando a gente pensa, toda essa questão do ódio e tudo mais, é uma maneira de colocar medo. Eu comparo muito quando a gente vive uma mudança de época, nós estamos vivendo uma mudança de época, né? Isso daí, os bispos em Aparecida falaram muito certo. Não vivemos só uma época de mudança, mas uma mudança de época. Estamos vivendo uma mudança no mundo. Já houve tempo semelhante? Houve. Entre o século XV, XVI, XVII, entre ali 1400 e 1600, houve uma mudança de época. Mudamos da Idade Média para a Idade Moderna. E parecia muita coisa desmoronando naquela época. E qual foi o grande medo daquela época? O que se dizia que estava acontecendo? Olha, gente, essas coisas ruins estão acontecendo porque tem bruxa, tem mulher aqui que está fazendo pacto com o demônio para destruir o mundo. Nós temos que denunciar essas mulheres, julgar essas mulheres e queimar essas mulheres, porque essas mulheres estão destruindo o mundo com o seu pacto com o demônio. Alguns homens também, mas era principalmente mulher que era bruxa. E assim foram condenadas e queimadas muitas mulheres, muitas pessoas. E nos países civilizados agora a gente pensa, ao mesmo tempo em que se queimava a bruxa, Michelangelo pintava a Capela Sistina. Leonardo da Vinci fazia coisas admiráveis. E ao mesmo tempo o povo acreditava que as desgraças do mundo deviam-se à obra do demônio e da bruxaria. E tinha que julgar e queimar essas bruxas. Nós estamos vivendo coisa semelhante hoje, com o fim do patriarcado, que é ameaça. Estão querendo destruir a família. São os comunistas, nós temos que acabar com o comunista. Onde é que tem comunista? É igual bruxa. Ninguém é bruxa, ninguém é comunista. Você vira comunista se te acusam de marca. Né? Você não tem uma marca dizendo assim, ó, comunista. Eu sou contra. Ninguém é contra a família. No entanto, cria-se esse clima de medo e era triste, né, naquela época. Eram principalmente mulheres que iam para a praça para ver as mulheres serem queimadas na fogueira. Como hoje é o nosso povo pobre que vai lutar contra o comunismo. Então, nosso desafio aqui, estou falando, só recordando, né? Os 3 desafios grandes fora do mundo: a emergência climática, a geopolítica ameaça a paz, o fim do patriarcado e aqui a nossa igreja. Coube a mim fazer uma análise de todas as respostas que chegaram de todos os regionais aqui para o secretariado. A
Marilza pegou tudo, pôs tudo no computador e chup, manda para o Pedro que ele vai fazer isso daí alguma coisa. Tá bom, vou fazer alguma coisa. Eu li todas as respostas, é muito difícil, porque respostas muito boas. Respostas realmente, tinha de tudo, mas respostas boas. Como é que você vai juntar? Né? Eu sei juntar 1 mais 1 é 2, mas se a gente aprendeu já dentro do primário, você não pode somar 5 bananas com 3 laranjas. Não pode. 5 bananas mais 3 laranjas são 5 bananas mais 3 laranjas. Dá uma vitamina então você não pode somar respostas diferentes. Então eu tive que fazer uma análise mais da minha impressão do que de fato da realidade. Mas o que ficou da minha impressão, que me deu uma alegria enorme, mas enorme, que, como diz a Santinha, eu estava já no segundo intereclesial, eu vi esses intereclesiais nascendo, é que dava para sentir nas respostas era a convicção de que, de quem respondeu ao questionário, dizer: nós somos a Igreja do Concílio Vaticano II. Isso é o que vem. Nossa caminhada é essa daqui, somos a Igreja do Concílio, somos a Igreja do Evangelho e vamos seguir por aqui. Se os nossos bispos, nossos padres que nos acompanham, azar deles. Se nos acompanham, ótimo, companheiros, vamos juntos. Hoje alguém falou, né, de quem estava lá de São Mateus, da Diocese de São Mateus, vem na Diocese de São Mateus assisti uma vez uma das cenas mais emocionantes, que foi no final de uma assembleia diocesana. O locutor falou errado e disse certo, definindo qual a função do bispo. Ele disse: e agora nós vamos encaminhar daqui até a catedral, acompanhados pelo nosso bispo que vai na frente. Se o bispo acompanha a caminhada indo na frente, aí é o lugar. E felizmente nós temos bispos que fazem isso, temos padres que fazem isso, temos religiosas que fazem isso, leigos e leigas que fazem isso. Então eu acho que aqui eu quero terminar essa fala dizendo: a situação foi difícil? Tá. Mas a convicção de que a gente está no caminho deu para sentir nessa leitura que eu fiz das respostas que vieram de todos os regionais. Então está feita aqui minha provocação. Espero que vocês agora reajam no Fila do Povo e depois façam um bom trabalho em grupo. E aí eu deixo de ser o assessor e volto a ser o participante, como todo mundo. Registrando aqui, Frei Wilvander. Meu nome é André, sou lá do Leste 1, Diocese de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. E o que me provocou, né, o que mexeu no meu coração foi, vou começar de trás para frente, né, no caso, o que o Pedro colocou por último, a questão da juventude. Eu faço parte da coordenação diocesana da Pastoral da Juventude Nova Iguaçu, e o que a gente percebe em questão de enfraquecimento da comunidade é justamente a pertença comunitária da juventude. Uma juventude que está esvaziando nossas comunidades por conta de movimentos, né, que tem como prioridade fazer eventos de massa, reúne muita juventude, mas depois que aquele evento acaba, a juventude se dispersa. A juventude não volta para a comunidade, a juventude não se reconhece raiz, né, em sua comunidade. Então, para nós que é de Pastoral da Juventude, que trabalha junto com os jovens de base, é um grande desafio, né, a pertença comunitária da juventude, fazer do jovem também protagonista da sua comunidade de base. Então, isso que o Pedro colocou, né, investir nas pastorais da juventude, eu acredito que é essencial para trazer novamente a nossa juventude às comunidades, fazer elas protagonistas dentro das suas comunidades de base.
sou Damião, Espírito Santo, Diocese de São Mateus, Paróquia São Marcos. Bom, eu quero falar sobre a omissão aos pobres, que já foi, né, dito aqui. Nós discutimos isso muito dentro da igreja, nos encontros, nas diretrizes. É tudo muito belo, é tudo muito bonito, mas na prática não tem acontecido. E nos últimos 20 anos, isso tem diminuído cada vez mais. Quando falamos sobre omissão para os pobres, fazemos campanhas, mas não é só de campanha. A igreja ela tem que ser mais profética e protagonista quando falamos de omissão para os pobres, ao meu ver. Como? Através de projetos para que dê aos pobres mais dignidade, mais condições para sair daquele estado. Então eu acho que a nossa igreja ela precisa ser mais profética nesse ponto, de ir além das campanhas, ir além. A pastoral social ela tem que ser mais abraçada por todos. Quando a gente levanta a bandeira da pastoral social, quando a gente levanta a bandeira do cristão pelos pobres, há muitos diálogos, há muitas palavras bonitas, mas na prática eu acho que nós estamos deixando um pouquinho de lado. E também outro ponto que me deixou, assim, mexeu comigo, é a questão do Papa fala de paz e a comunidade fica quieta. O povo tem medo, diante de tantas coisas que vem acontecendo, polarização, entre outras questões, nós todos temos medo muitas vezes de levantar a nossa bandeira da paz, levantar a bandeira das SEBs e de fato fazer aquilo que está dentro de nós e aquilo que nós precisamos fazer, lutar para vencer. É isso. Então, Diocese Juiz de Fora, Leste 12, Minas Gerais. Fala um pouquinho da onde eu venho, tá certo? Medito desde 90 na pastoral carcerária. Ultimamente estou com vocês em São Penal. O que eu quero dizer com isso? Por aqui Juiz de Fora eu tive 3 momentos. Até em 98 nós tínhamos uma pastoral carcerária que era só assistencialista, tá? Para ajuda de movimento da igreja, que só levava comida no final de semana. A partir de 98 surgiram lá 2 padres para ajudar a gente. Passou a ser a pastoral que rezava e denunciava as injustiças do cárcere. Com a chegada do atual arcebispo lá, essa foi matando as pastorais sociais. O que aconteceu com isso? A pastoral voltou a ser que era antes. Só uma assistencialista. A única coisa que tem gente que gosta preso na missa. O preso numa missa uma vez por ano na catedral, mas quando volta tem um cacete nos presos também. Agora acabei de receber notícia aí do seu canal. Com essa realidade acontece. E há em Juiz de Fora, de janeiro até o mês passado, houveram 9 homicídios dentro da penitenciária de Paulo Campos Pires. 9 homicídios por causa de briga de facções, PCC e CV, brigando lá. E a igreja nada disse, nada diz, nada fala. E teve a carcerária, essa que leva os presos para vir na missa da catedral para rezar. Não vê nada disso. Então a igreja ficou omissa, porque nós vimos que nas 2 pastorais sociais, tá? Com isso, eu aprendi com o próprio Pedro, que a gente estava discutindo na Juiz de Fora sobre esse assunto, que com essa ação nas nossas paróquias, que para evitar a briga do padre com o leigo, aí se tem uma paz aparente, porque todo mundo caladinho, o padre cala, o leigo cala, está tudo em paz, mas está fervendo dentro da gente a vontade de brigar. Paz de cemitério. Só temos vez só para ser o lambaia. Bom dia! Bom dia! Tá fraco? Então não precisa tomar café não, é? Bom dia! Bom dia! Gente, eu estava querendo falar aqui do protagonismo do leigo. Eu sou Antônio Ferreira, sou do Regional Leste 1 e do Sul da Comissão dos Leigos. Mas eu vou fazer aqui uma provocação ao Pedro e à Quininha. Tudo que nós estamos falando aqui, e foi muito bem colocado, análise muito importante, mas o que eu sinto falta e que não dá para ser discutido, como se faz essa discussão dentro da igreja, que nossa igreja, agora sim, podemos dizer que estamos polarizados, porque como está a sociedade, estamos nós na igreja.
Só tem uma coisa que nos une. E muitas vezes a gente esquece, né? Às vezes não é o Jesus que eu escuto falar por aí, não. Era Jesus e Deus que nos une. E Maria. Mas a minha provocação é o seguinte: militarismo. Os militares estão aí e nada estamos fazendo, a não ser a CNDB, que coloca algumas questões. Nós estamos ainda à beira de um abismo, porque segundo o primeiro e o segundo golpe, ainda existe, ainda paira no ar o ódio, o rancor e a discriminação dos militares para com o povo. Então eu queria que vocês pegassem um pouco isso. E para mim terminar, por isso que eu queria falar do protagonismo do leigo, que nós queremos ser leigos, como disse o Papa Francisco: eu não sou hóspede nessa igreja, eu sou co-participante da construção desse reino. Então, nós somos uma igreja do Vaticano II, mas somos também uma igreja sinodal em saída para as periferias e para as comunidades. De Ipatinga, Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, o ponto que eu gostaria de abordar é a questão das relações, E quando Quilinha e a Raquel falavam da questão do Rio de Janeiro, ela falou que a gente tem que voltar a olhar a pandemia e ver o que a gente ainda não aprendeu ou não superou, e o que nós estamos exagerando pós-pandemia. E a questão das relações pessoais, algumas relações que já não eram boas e que pioraram depois disso. Então, para superar esta questão de clericalismo, patriarcado, estabelecer novas relações, fazer o debate mais profundo das relações de gênero, étnico-raciais, daquilo que a nossa igreja tem se afastado. Eu costumo falar em alguns grupos que a grande revolução ela será feminina. Então as mulheres, com a discussão do feminismo, com a discussão do gênero, todo o debate de gênero, toda a questão étnico-racial, é isso que vai superar essa sociedade tão desigual, tão anti-reino que nós temos. Então eu acredito que vamos ter que estabelecer esse debate das relações e aprofundá-lo dentro das nossas comunidades para caminhar mais profundamente nessa revolução, que ela vai ser a partir do gênero. Bom dia a todos, eu sou da Diocese de Nova Iguaçu, Regional Leste 1. Chamo Luizinho, que o Luiz Miguel é meu oficial. É uma reflexão breve, a gente precisa lembrar que não basta dizer, precisamos voltar às bases. É bonito dizer isso. Como voltar às bases? Nos foi dado algumas pistas do que é uma comunidade eclesial de base. Eu pego, né? Uma das coisas é que tem que ter ciclo bíblico. Nós precisamos da formação bíblica para o nosso povo. Senão não tem jeito. Senão, se a gente volta a esse pequeno tradicionalismo, o povo acha que isso é o certo, e que nós estamos errados. Ainda mais quando o padre diz que nós estamos errados. Aí vai tudo para as cucuias. Precisamos de ciclo bíblico, precisamos entender que a liturgia não precisa ser só aquela da folhinha da CNBB, da Igreja em Oração, que nós precisamos rezar o ofício divino das comunidades, em nossas comunidades, que nós precisamos sentar e fazer boa preparação litúrgica, porque o padre chega, celebra a missa e vai para a casa paroquial. Nós estamos nas comunidades, as comunidades são nossas, as paróquias são nossas. O padre vem, fica 5, 6, 7 anos e vai para outra. E o nosso povo continua na paróquia, continua mantendo a comunidade de pé. E para terminar, a gente precisa entender duas palavrinhas importantes. Uma eu já conheci há muito tempo, que é resistência. Só que a resistência, ela também precisa de embate, de brigas. Outra desgasta um pouco menos e é tão importante quanto resiliência. Precisamos ser resilientes nas nossas paróquias e dioceses, porque muitas vezes os padres
não foram formados com os documentos do Concílio Vaticano II. Não sabem o que são os documentos da CNBB, não leem texto base de campanha da fraternidade, muito menos texto base do Intereclesial das Séries. E nós precisamos ler isso tudo e, através da nossa resiliência, ser firmes nos nossos posicionamentos no conselho pastoral, no conselho paroquial e nas nossas comunidades. Porque senão eles passam um rolo compressor com o bendito Código do Direito Canônico. E aí a gente tem que responder com um documento de Aparecida. Pronto. Meu nome é Cleonice, sou lá da Diocese de Janaúba, a minha cidade é Riacho dos Machados, paróquia Santo Antônio. Norte de Minas. Nós estamos aqui, cada um traz palavras bonitas para ajudar a melhorar isso. Mas como que nós chegamos em um lugar com uma enorme cancela, uma enorme trava para nós atravessarmos? Pensamos em uma igreja em saída. Mas como vai ser essa igreja em saída? Com enorme cancela lá, nos atrapalhando a atravessar. Porteira fechada. Porteira fechada. Precisamos unirmos, principalmente sentarmos com os bispos, com os padres, com a equipe que dá formação para os seminaristas. Porque essa cancela fechada pode ser aberta. Como? Uma formação diferente. As comunidades estão avançando. Os movimentos religiosos com línguas diferentes estão aparecendo. E eu estive no encontro da Mãe Rainha semana passada. Foi um encontro lindo, maravilhoso. Mas no final eu fiquei triste, porque ela trouxe argumentos sem usar a Bíblia. A Bíblia não está sendo usada quase nada. Esse movimento bíblico temos que voltar. Temos que sentar com os bispos para sair essa igreja em saída da diocese com essa diretriz. Na minha paróquia, na minha diocese, as SEBs andaram muito bem. Com essa troca de bispo, cada um chega com a linha diferente, com um trabalho diferente. Está folgado. Por quê? Não tem um plano diocesano em cima dessa igreja em saída? Cadê esse plano diocesano que tem que sair de lá? Sabe por quê? Os padres disseram assim: nós desenvolvemos a missão em cima do que o bispo nos orienta. Será que nós vamos chegar na igreja em saída, resolver essa igreja em saída sem sequer ter os bispos e os padres ter totalmente esse conhecimento para que os leigos junte a eles? Só está rezando, louvando línguas diferentes, sem sequer essa ação ir lá no fundo do poço buscar o pobre que está mais precisando da palavra de Deus. Obrigada. Bom dia, gente, tudo bem? Então, sou de Camporanga, lá no Espírito Santo, no Noroeste do Espírito Santo, Diocese de São Mateus, né? Leste 3. Então, é a primeira vez que eu estou participando do Intereclesial de Base. Para mim é um enorme prazer. A gente está vendo que a gente vai ser aqui enriquecidos, né? De conhecimento, do qual depois a gente vai estar repassando isso, né? Lá para o nosso regional também, para as nossas comunidades. E isso é muito importante. A gente vê aí o compromisso que nós temos depois que nós saímos aqui. Mas eu estava pensando ali, né, depois que eu vi várias pessoas falando, que SEBs, né, comunidades eclesiais de base, sem essas comunidades a igreja não existe, na minha opinião, né? Sem as comunidades a igreja não existe. Existe o padre porque existe as SEBs, né, que é a comunidade. Senão não teria sentido o padre sair da paróquia para fazer, né, a Santa Missa, celebrar a Santa Missa. Então as SEBs, né, vamos dizer, é o povo, né? O povo de Deus é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E eu estava pensando como nós vamos fortalecer essa igreja, né? Essas comunidades eclesiais de base.
Porque se nós não buscarmos fortalecer as comunidades, daqui a pouco a gente vai morrer, né? E a gente está sendo sufocado por isso. E eu estou falando que, assim, eu sempre toquei em comunidade, né? Na animação, né? Onde me chama eu vou. Já vamos tocar lá, bora. Eu sou assim, né? Tenho minha comunidade de compromisso, mas eu toco em várias comunidades e vejo a realidade de cada comunidade. Falando em tocar, né? Poucas comunidades têm tocadores, infelizmente, né? Eu acho que a igreja deveria investir nessas questões, né? Você entrar numa celebração, não tem uma animação, né? Uma comunidade parece que morta, entre aspas, né? E eu sou essa pessoa que estou sempre lá, né? Ajudando aquilo que eu posso. Mas eu vejo que tem comunidades, eu não sei a realidade de vocês, mas lá na minha paróquia, né? São José Operário também lá, tem igreja, comunidade inteira, que tem 5 pessoas. Comunidade abaixo tem 5 pessoas participando, né? Tem 7, 10 pessoas. E quando você vê essa realidade, é muito poucas pessoas. É um bairro que tem 2 pessoas, mas na comunidade participa 10. Tem alguma coisa errada. Eu acho que ela está fechando. Essa comunidade está fraca. E lá na minha diocese, nós fizemos as Santas Missões Populares, né? Então, né, o nosso bispo fez as Santas Missões Populares. E eu acho que as Santas Missões Populares é muito importante para fortalecer a nossa igreja SEBS. É uma opinião, né, uma sugestão, pequena sugestão. Para Luiz Moscone, né, é um protagonista. Então, como nós vamos fortalecer as nossas comunidades, trazer pessoas para participar e trabalhar? E finalizando a minha palavra, gente, eu queria dizer o seguinte: nós não podemos esquecer, né, que o centro, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, né? E a Eucaristia é o centro de tudo isso. É o Cristo vivo na Eucaristia. A Eucaristia é o centro da nossa igreja. Muito obrigado. Diocese de Colatina, Pedro, eu quero voltar lá no início da sua bela colocação aqui, né? Quando você usou o termo tempo da terra, e depois você falava também sobre a questão da emergência ambiental que nós estamos vivendo. E é uma questão muito séria que a gente tem, esses aspectos hoje, e também a questão que envolve a migração e as barragens, né? Isso daí para nós aconteceu no Brasil o maior crime ambiental e as consequências estão aí a toda hora aparecendo. Recentemente, nesta semana, o município de Colatina teve decretado o fechamento da captação de água do Rio Doce pelo Ministério Público, por não se ter clareza do nível e da qualidade desta água que está sendo consumida pelo povo, que os mais ricos podem comprar. A água está fortemente contaminada, a água do Rio Doce. E às vezes a gente olha para essa questão da mineração e a gente corre o risco de falar assim: isso é de lá de Minas, é uma causa lá dos mineiros. Mas essa questão da mineração, ela é uma causa de toda a igreja e envolve diretamente, nós acabamos de celebrar na Diocese de Colatina, de realizar a Romaria das Águas e da Terra, que foi lá na foz, onde o Rio Doce deságua no encontro com o mar. E quando essa mineração, esse crime ambiental chega no mar, ele chega para todos nós. A gente pôde refletir sobre isso e ver as consequências para os povos, os nossos povos indígenas, povos originários, nossos povos originários, também na vida das pessoas ribeirinhas ou pessoas próximas, como depressão e tantos outros males. E às vezes nós tratamos tudo isso muito localmente. A igreja proposta pelo Papa Francisco na perspectiva do cuidado com a causa comum, Laudato Si, às vezes a gente tem dificuldade de abraçar essa causa como nossa. E aí localizamos, mas isso afeta o nosso modo de existir, que é um modo, às vezes, predatório. Então é uma questão séria que envolve consciência, ao mesmo tempo profetismo e compromisso e coragem de enfrentar um dos maiores desafios que nós temos, que são as indústrias e as explorações nesse campo. Bom? Todos e todas, sou Edna, sou de Poços de Caldas, sul de Minas, vim com a delegação de Minas Gerais, e
o que me chamou muita atenção quando o Pedro fala é da questão da gente ser menos clerical, né? A gente vê, pelo menos na minha comunidade, não me lembro qual foi a última vez que fez uma celebração sem padre. No máximo tem um encontro, faz uma oração ali inicial, mas a gente não vê esse encontro na prática. A gente também não vê o pessoal das SEBs, pelo menos localmente, inserido, né, na militância propriamente dita, né? E somos muito poucos. Eu vejo que a gente não consegue ultrapassar essa barreira do clero, porque toda vez que a gente fala de comunidade eclesial de base, sempre se fala assim: ah, mas o padre não aprova, o bispo não caminha na frente nem conosco, o bispo de Guaxupé não caminha nem na frente, nem do lado, nem em lugar nenhum. Então, assim, caminha ele não contra. percebe, ele é do outro lado, né? Eu vejo que em Poços de Caldas, por exemplo, hoje a gente tem o perigo de um rompimento da barragem de urânio, que é uma barragem radioativa, que será uma tragédia muito maior do que Brumadinho, porque além de vítimas, né, nós espalharemos ali radiação até Ribeirão Preto, e eu não vejo nós, enquanto comunidade eclesial de base, denunciando isso. Não vejo também a denúncia do prefeito que está cortando as 300 árvores da João Pinheiro para poder fazer uma obra faraônica, porque ele acha que mora em um bairro. Então, são coisas muito complexas e que falta militância. A gente vem nesse encontro, escuta, a gente sabe o que precisa ser feito, mas na prática a gente não está desenvolvendo. E enquanto a gente não tiver uma comunidade que realmente atraia os jovens, a gente vai ter uma SEBs mais envelhecida, não desprezando as pessoas mais velhas, mas a gente não vai ter essa renovação, porque me preocupa quando a gente olha para o futuro. Então é preciso que a gente invista também, porque a gente fica esperando, né, essa anuência do clero, e não vai vir. E essa coisa de falar que é polarização na política sempre existiu e existirá, e é importante que haja esse tensionamento. Mas qual o lado da polarização que a gente está vivenciando? A gente escuta pessoas da SEB negando as próprias vacinas. Então a gente precisa, de certa forma, também avançar nessa questão também política. Obrigada. Para ajudar nas falas aí, que estão sendo muito boas, eu tentei listar algumas coisas aqui enquanto o Pedro foi falando. E aí, sobre a questão climática. É isso, eu sou Sara de Patinga, Diocese de Itabira, Coronel Fabriciano, PJ Leste 2. Questão climática. Minas Gerais, a companheirada Edna acabou de falar, o padre falou também, a questão das minerações, né? Eu trabalho com assessoria técnica independente aos atingidos e atingidas por barragens. E a gente presta assessoria aos atingidos pensando justamente nessa importância de prestar o cuidado na perspectiva coletiva ao povo. E aí a gente vê que as assessorias técnicas estão sendo criminalizadas no estado de Minas Gerais e inclusive tem bispo e padre que querem tirar a assessoria técnica das suas regiões. E aí, somado a isso, nós temos lá o nosso governador que está vindo com a história do Vale do Lítio. E aí, como é que vai ficar o nosso povo mediante a isso? O povo do Jequitinhonha, o povo de Minas Gerais, fazendo o coro que a Edna disse aqui, nós estamos calados mediante a isso, né, Giovana? Nós precisamos avançar muito. Giovana está aí fazendo a luta já há um bom tempo, mas nós precisamos fortalecer essa luta na perspectiva da mineração em Minas. E aí, a questão geopolítica. Nós precisamos muito, muito combater o fascismo. Nós podemos ter vencido uma eleição, mas nós perdemos muito politicamente. Nosso povo está adoentado. Nossa companheirada está adoentada, está adoecida, gente. Nós não podemos deixar isso continuar e nós não podemos esperar a próxima eleição para mudar isso. Né? Acho que o trabalho de base ele é constante para essa mudança, né? Essa conversão. Sobre a questão do patriarcado, que o Pedro colocou, a decadência. Pedro, a gente vê, mas enquanto o patriarcado não cai de uma vez,
nós mulheres sentimos na pele. Cada ato, cada ação, cada fala, cada olhar que nos reprime, que nos machuca, que nos sufoca. Vasco falou aqui das relações de gênero. Como é importante a gente equilibrar nossas relações dentro das nossas comunidades. E é muito difícil. A mulherada está aqui. É fácil vivenciar a comunidade com homem, com liderança, com padre? Não é. Então nós, Pedro, enquanto não cai de uma vez por todas, nós estamos sofrendo. E a gente precisa olhar para essas mulheres. Empurra mais que cai. E aí, estou finalizando, sobre a questão da igreja. Está ligada a essa questão também, né, do patriarcado. Mas eu acho que a gente não pode negligenciar algumas discussões dentro da nossa igreja que a gente vem percebendo, né, que estão ficando escanteadas. Racismo, feminicídio, gordofobia, LGBTfobia. Nós não podemos nos calar mediante essas questões. Eu vejo que por vezes nós mesmos não pautamos isso nos nossos grupos, na nossa comunidade. Nós precisamos ter esse olhar. E para finalizar, as bruxas estão vivas, Pedro. É isso. Obrigada. Maravilha! Paulo, representante da Diocese de BH, e eu espero que nós que estamos aqui hoje refletindo e que viemos dentro do ônibus vendo aquele filme, né, Dom El, e ele falou uma palavra me tocou muito. O leigo, ele não tem estudo, não formou em faculdade, mas ele sabe pensar. E eu posso dizer que agora, também sobre o patriarcado, né, o patriarcado não ajuda nem você, patriarca. Porque você quer sair da sua paróquia, mas fica, eu vou sair, como é que eu vou deixar aqui? Você fica com medo, não tem ninguém para. O patriarcado não ajuda a família. O pai de família, eu vou sair, como é que vai ficar aqui? Olha, tem uma pessoa que caminha comigo em comunidades, ela disse uma palavra que me tocou muito. Ela falou assim: olha, a gente tem que aprender uma coisa. Voar juntos, mas não amarrar. Porque quando amarra, aí então, vamos esperar fulano, que senão, se ele fizer isso, fizer errado, ele vai bater na gente. Não. Nós precisamos mesmo, gentilmente, resolver essa situação enquanto igreja. Porque senão outras pessoas não chegam. Né? E quando põe uma pessoa lá que é para ficar no lugar do sacerdote que precisa dar uma saída, aí ele também tem que ser respeitado como um patriarca. E se alguma coisa acontecer fora e ele contar para o padre quando chegar, a gente é chamado. Então, isso não ajuda, não faz crescer. Enquanto tivermos uma igreja onde a gente está falando aqui, ó, vem para cá, e a pessoa vir só ficar sentado no banco aí sem fazer nada, não vai crescer. A pessoa não vai desenvolver a caminhada. Uma caminhada onde o povo possa acontecer. Fazer com que aquilo que ele pensa enquanto igreja também seja valorizado. Não porque ele estudou nas faculdades e veio cá e aprendeu e está semeado. Mas aquilo que ele, na sua humilde pensamento, ele consegue levar para frente a caminhada de Cristo. Voemos juntos, mas não amarrados. Diocese de Cachoeiro do Mirim. Só falando um pouquinho das realidades das dioceses do Espírito Santo, nós somos 4 dioceses: Cachoeiro do Mirim, São Mateus, Colatina e Arquidiocese de Vitória. E a SEBS é uma organização de igreja, não é um movimento. Então, as comunidades eclesiais de base, elas formam o jeito de ser igreja das comunidades. Então, nas comunidades acontece a vida da igreja. Então, o que é essa SEBS? A SEBS é esse local onde a comunidade se reúne para a sua vida religiosa, seja as celebrações da palavra, a missa uma vez por mês, né? As pastorais, os movimentos, então, tudo acontece nessas comunidades. Quando você pergunta uma pessoa assim, de onde você é? Eu sou da comunidade eclesial de base, Nossa Senhora da Penha. Então é uma identidade da igreja, é o jeito de ser igreja que está no Estado do Espírito Santo.
Então, não se caminha dividido, né? A igreja clero para cá, SEBS para cá. Pelo contrário, né? Todos estão nessa mesma barca que forma a igreja que está no Espírito Santo. E aí nós vamos caminhando e vivendo a dimensão eclesial, SEBS, comunidade eclesial de base, que vai dando a nossa identidade, o nosso jeito de ser igreja. O Pedro conhece bem lá, né? Que é figura carimbada, para poder, assim, iluminar bem, né, nos outros regionais, que isso diferencia um pouco de algumas realidades. Então, a SEBS é o local do nosso jeito de ser igreja, é uma instituição. Tem o conselho de comunidades, tem a pastoral do dízimo, a pastoral da liturgia, tem o círculo bíblico, tem os pastorais de movimentos, tudo funciona. A matriz, a comunidade matriz é uma SEBS, é uma comunidade eclesial de base. Então, é o nosso jeito de capixaba. Todas, não pode ilustrar o padre Gledson, o meu nome é Edson Edinho, da comunidade São Francisco de Assis, paróquia São José, diocese de Cachoeira de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Então, eu gostei de todas as falas, mas a minha contribuição, pequena contribuição, é referente a questões ambientais. Nós estamos no bioma da Mata Atlântica. O que era floresta do sul do Brasil até o norte, até o nordeste, hoje representa pouco menos, pouco mais de 12% da cobertura dessa região. E a pergunta, né, provocadora é o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade. Constatar que danos estão acontecendo, que está diminuindo, que está havendo degradação, nós temos visto isso constantemente. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando uma árvore, que seja. Quantos de nós podíamos fazer isso ou incentivar isso? O que nós estamos fazendo em relação, principalmente aos pequenos agricultores que estão aí mantendo suas florestas de pé? Não só por uma questão de legislação, mas porque acreditam e precisam contribuir para o meio ambiente. E esses agricultores estão tendo que apoio das nossas comunidades, das nossas igrejas. Mais do que isso, e também em relação a isso, como que estão a questão da coleta seletiva? Qual é o nosso hábito? Quais são os nossos hábitos? Aqui, gostaria de dar parabéns, porque nós ganhamos uma caneca, e nós vamos usar aí durante todos os encontros, todos os dias. Porém, às vezes na reunião nossa lá do CPP, tem copo descartável esparramado para tudo quanto é lugar, e a gente não quer nem saber. Quando a gente vai fazer um almoço, a gente não quer saber de prato de vidro, a gente quer marmita descartáveis. Poluindo. E nós vamos poluindo. E nós vamos poluindo. Joga fora. Aí alguém pergunta, joga fora onde? Nós estamos jogando em Marte? Joga dentro. Nós estamos jogando dentro. E a pergunta é o seguinte, quando a gente vê lá nas cidades, na minha tem, e na maioria também tem uma associação dos catadores. A associação dos catadores são aqueles pobrezinhos, são aqueles marginalizados, são aqueles que falam assim, olha, nós vamos jogar um negócio aí, vocês pegam, para fazer um dinheirinho para vocês. Mas isso tem que ser uma política pública, porque é lei. Porque é lei. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos separando o nosso lixo? Nós estamos contribuindo com esse povo? Eu acho que não. Eu acho que não. Na maioria das vezes nós estamos consumindo igual, né, porque a gente já viu isso. Né, se nós consumíssemos igual os norte-americanos, nós teríamos que ter 2,5 planetas, porque o planeta não se sustentava, e a gente está querendo ir para esse caminho. Eu estava vendo e está passando nas propagandas que, vocês viram isso, o que a Terra produz, nós estamos gastando até julho. O que a Terra produz em um ano, 12 meses, nós estamos gastando até julho. E aí? E nós queremos mais. Nós estamos destruindo. E nós queremos mais. Então, são reflexões que nós devemos dizer assim, nós estamos plantando, nós estamos cuidando, nós estamos incentivando. Ah, mas é pouquinha coisa. Não, não é pouquinha coisa. Se nós fizermos isso, vai ser muita coisa. Então, aqui a minha contribuição é dizer o seguinte, nós temos responsabilidade com isso. Nós não podemos nos eximir disso. E nós temos que falar isso mais. Muito obrigado. Obrigada. Chegando para cá, a minha comunidade SEBS Santo Meridiano fica na periferia do Rio de Janeiro, um bairro chamado Santa Cruz. E é um bairro era considerado um bairro rural, com muito verde, com nascente. E diante, né,
do inchaço que está sendo colocado, né, em várias periferias do Rio, a gente está perdendo tudo isso. Né? E como o Pedro pergunta, né, ele fala lá, o que fazer diante de um mundo em busca de paz? Isso tira a nossa paz. Porque o que fazer com o mundo onde a gente, no Laudato-Si, a gente pensa e trabalha pensando numa casa comum, onde tudo está interligado e acontecendo tudo isso. Na realidade lá, né, da minha comunidade, é miliciano que toma parte das comunidades, das pessoas que têm terrenos, às vezes não está cultivando, eles vão lá, tomam, expulsam e vendem para terceiros. E se tiver um espaço livre, pode contar que daqui a 15 dias não tem mais, porque eles vão lá e tomam e fazem, né, negócio com esse espaço. E também, diante da realidade de tantos jovens nossos morrendo todos os dias por ser negro, tudo isso tira muito a nossa paz. E quando ele fala, né, das bruxas, por levantar a voz, por tentar organizar, né? Ah, não, tem que queimar. A gente escuta isso, não. Fulano não pode ficar nessa posição, fulano não pode estar nessa pastoral, porque ela tumultua demais. Né? Então, as ações não passam a ser bem vistas, porque você quer buscar uma mudança, mas pensa que você está buscando tumulto. Muitas das vezes a gente se cala. Isso é muito doloroso, né? Se calar diante de tantas injustiças. Como vencer? Rosélia, né? Da Arquidiocese de Montes Claros, paróquia Nossa Senhora de Montes Claros. Então eu queria pegar um ganchinho aqui da fala do Pedro, quando ele falou sobre tipo assim, os movimentos que a igreja vai tendo em termos de religião. Aí eu queria mais tipo uma pergunta: por que hoje surgem tantos tipos de terço dentro da igreja? Na minha comunidade, a Renovação Carismática, eu estava contando outro dia, tem uns 15 tipos de terço. Cada santo tem seu terço. Será que eles criaram isso e deixou? Né? É uma coisa absurda. É a igreja que está dando abertura para isso tudo, padres, bispos, papa, para poder fazer esse tanto de terço. É terço dos homens, terço das mulheres, então, terço dos irmãos, terço de todo mundo. É o que eu não entendi. Se é, por exemplo, vai Santo Antônio rogai por nós, Santo Antônio rogai por nós, um tanto de vezes Santo Antônio. Paciência, né? Eu não sei. Outra coisa sobre o meio ambiente. A gente sabe que a BR-135, né, que liga uma grande parte aí do Brasil, que passa por nossa cidade, acabaram com os nossos leitos dos nossos rios, tirando o cascalho, prometendo plantação de volta e não plantou. Hoje está cada erosão que cabe esses bitrens, 3, 4 em cima do outro. Arranca esse cascalho com essa areia toda e joga nas cabeceiras do rio. Só dentro da nossa paróquia tem 5 rios secos que nunca secaram. Qual cidade? Tá, mais uma pergunta. Qual cidade? Montes Claros. De Montes Claros a Bancaiúva, nós temos 5 leitos de rio seco por causa do cascalho que tiraram. Nós estamos agora com a Romaria da Terra e das Águas da nossa paróquia, exatamente nesse sentido, gritando por socorro. Registrando aqui Frei Gilvander. Eu sou da Diocese de São Mateus, vizinha de rua de Dom Alves. Então, né, gente, Pedro trouxe algumas coceiras e duas ficaram me incomodando. A gente está falando aqui o tempo inteiro de uma realidade que nós estamos vivendo. Os movimentos estão dentro da igreja, eles estão aí. A gente não vai conseguir virar a página e dizer hoje tem, amanhã não tem. E aí? Nós vamos ficar no cabo de guerra? Nós vamos trazer a polarização que a gente está criticando lá de fora aqui para dentro? E vamos dividir a nossa comunidade ao meio? Esse grupo senta desse lado, esse grupo daquele outro lado? Qual é o passo seguinte?
Quem é que vai dar 2 passos para trás para depois a gente dar 5 para frente? Como é que nós vamos fazer essa caminhada? Porque está aí, não há uma borracha que a gente possa apagar, né? E aí a gente corre o risco de trazer a polarização que a gente criticou e que está criticando para alguns momentos da nossa vivência de comunidade. Porque essas pessoas estão lá convivendo com a gente, sentando no mesmo banco, né? Qual é a característica, qual é a identidade da nossa comunidade? O Pedro colocou aqui algumas características. Será que elas estão lá na nossa comunidade? Se não estão, por que não estão? Por que a gente tem perdido o afeto e o carinho pela celebração da palavra? Por que a gente não tem fortalecido o círculo bíblico? Por que a campanha da fraternidade tem se tornado cumprir protocolo? Porque veio distribuir os livros e vamos fazer isso para cumprir o protocolo. Né? Talvez é uma reflexão, e isso ficou me incomodando ali, da gente pensar um pouco na nossa identidade e a gente folgar um pouco a corda do cabo de guerra para a gente tentar dar 2 passos para frente. Uma outra coceira que fala muito profundamente comigo e me trouxe grande acalento é a gente conversar do patriarcado de dentro para... Porque é muito cômodo a gente falar do patriarcado de dentro para fora, do patriarcado lá na sociedade. Mas o patriarcado aqui dentro, na nossa vivência, para mim me trouxe grande acalento. Porque essas mulheres, elas são mais do que mão de obra para cozinhar, limpar e arrastar a cadeira. Né? O nosso lugar de fala, nosso lugar de protagonismo. E nós, mulheres, onde nós estamos nos colocando no lugar de fala nessa igreja? O que nós estamos fazendo para romper o patriarcado que tanto nos incomoda há tanto tempo e a gente critica ele de dentro para fora? Então talvez essa coceira nos venha, porque eu até brincava com o bispo no ônibus, falei assim, o Espírito Santo deu um chacoalhão na gente, trouxe um papa que mexe com tudo aquilo que a gente não quer mexer, e mesmo assim a gente se silencia para algumas coisas. E nós, mulheres, onde é que nós vamos conversar sobre o nosso protagonismo dentro desta igreja que nós ajudamos a construir? É isso. A fala foi mais complicada ainda, porque, de fato, como é que vai ser? É essa questão que eu acho muito problemática. Quais são as brigas que vale a pena a gente brigar? E quais são aquelas que é pura perda de energia? Essas brigas na igreja, eu li uma vez uma historinha, eu já contei várias vezes, quem já me ouviu, desliga 2 minutos. Quem não ouviu, ouve a historinha outra vez, é boa a gente pensar. Deu um vazamento na casa e estava saindo muita água. Aí a dona da casa chamou o encanador chegou lá com as ferramentas dele para consertar o vazamento. E o molequinho de 5 anos começou, moço, eu posso ajudar? Eu quero ajudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E o encanador não podia fazer o trabalho. Aí o molequinho querendo ajudar. Aí o encanador falou, olha, você quer me ajudar mesmo? Então eu vou te dar uma coisa muito importante, hein? Você vai pegar uma chave inglesa que está aqui. Você conhece a chave inglesa? Não. É essa daqui. Pegou a chave inglesa, colocou no pano, apertou e falou, agora você vai ficar segurando a chave inglesa com toda a força para eu poder trabalhar. Mas se você largar, vai espirrar água na casa toda. Aí o molequinho ficou feliz na vida segurando a chave inglesa. Os bispos são mestres em passar para a gente chave inglesa. Que ocupam, você não dá trabalho, e eles continuam. Bispo, padre na paróquia, então, a beleza. Então a gente tem que ter cabeça para saber, temos que colaborar, mas não vamos ficar segurando chave inglesa, não. É o que eu posso dizer agora. Mas nem tudo é chave inglesa, claro que não.
Mas aí, a nossa dificuldade é saber reconhecer o que é a chave inglesa e onde é que é um ponto que vai de fato ter mudança. Eu não vou responder, claro. Eu anotei algumas aqui e que eu acho que eu posso ainda dar uma contribuição. Trabalho de base. A gente fala trabalho de base. O que é trabalho de base? O que a gente entende por trabalho de base? Nos velhos tempos, eu volto aos velhos tempos, trabalho de base é o trabalho de conscientização e organização. O que é diferente do trabalho de base? É o trabalho de massa, que é o trabalho de mobilização. Então, ninguém faz conscientização e organização numa grande romaria da terra e das águas. A grande romaria da terra e das águas, ou o nosso trabalho aqui no Intereclesial, é a mobilização, a animação, a gente sai daqui empolgado. Trabalho de base é conscientização e organização, ou seja, a gente tomar consciência. E o que é conscientização? O que é tomar consciência? Eu sempre digo que são 3 perguntas que a gente se faz. Quem eu sou e o que eu quero nesse mundo? Segundo, quem é que é contrário ao meu projeto? Terceiro, quem é que me ajuda nesse projeto? Quando eu digo quem eu sou, significa eu sou quem os outros dizem que eu sou ou aquele que eu digo que é. Quer dizer, o grande feito, por exemplo, dos movimentos minoritários é o índio ter orgulho de dizer: eu não sou índio, eu sou pataxó, eu sou machacado, eu sou tupi, guarani, caiová e o outro. Quer dizer, eu sou eu não quero a definição que os outros dão de mim. Quem eu sou, qual é o meu projeto, o que eu quero no mundo, quem é contra esse projeto e, portanto, é meu adversário ou meu inimigo, e quem são diferentes de mim, mas que podem participar desse mesmo projeto. Isso é tomar consciência política. Isso, a igreja aprendeu a fazer muito bem. Penso especialmente na reflexão bíblica. Aliás, a Bíblia é um livro de conscientização, né? É como se a gente dissesse Deus ajudando o povo de Israel a tomar consciência de quem ele era, qual o projeto, quais os inimigos, quais os aliados. Então, o trabalho de base é isso, que é importante também. Agora, claro, o trabalho de base é importantíssimo. Mas o trabalho de base não ganha eleição. Eu brincava com um colega aqui do Mato Grosso, ainda hoje o encontrei, dei um abraço, e me falou uma vez, ele foi candidato a vereador. Eu falei: e aí, como é que foi a eleição? E o Baltazar respondeu: tive só 92 votos, mas tudo voto bom, voto consciente. Eu falei: aqui eu aprendi a diferença entre trabalho de base, que é para conscientizar, saber votar, e trabalho de massa, que é ganhar a eleição. É você ser capaz de juntar não só 92 votos conscientes, mas 900 votos que votam porque você é simpático, porque você torce para o mesmo time, porque você é vizinho e tudo mais. Agora, então nós temos que saber fazer trabalho de massa e trabalho de base. Mas são 2 trabalhos diferentes, um não substitui o outro. E entra aqui nessa questão que foi falada, muito séria, da igreja espetáculo, igreja evento, os eventos da juventude. Você fazer eventos é ótimo, você junta um monte de gente, mas evento tem público, evento não tem gente fiel, evento não forma comunidade. Eu vi uma vez uma frase ao Pretinho: evento é evento. Passa. Você foi aqui, se emocionou, cantou, rezou e tudo mais, acabou, volta para a vida. Então é bom o evento de vez em quando, mas não é bom. Segundo, a questão do militarismo. Vamos falar do militarismo, que é complicado, eu não entendo bem.
Agora, a questão do golpe, a grande questão é o que aconteceu no Brasil em 2016. Foi um golpe ou foi um processo de impeachment normal? Se foi um processo de impeachment, acabou, já teve outra eleição, já elegeu-se outro presidente da República e segue tudo igual. Agora, se foi golpe, um golpe não se derrota com uma eleição. Se foi golpe, nós temos que saber que ele continua de pé. Talvez se derrote com 2 eleições, 2024 e 2026. Aí talvez acabe a ameaça de golpe. Mas nós temos que estar com isso atento na cabeça. E agora é que eu vou entrar um pouquinho na minha teoria da SEBS. Que a gente fala da SEBS, da força da SEBS. Todo o meu estudo da SEBS, diga, a questão não é a comunidade eclesial de base, mas essa nova forma de ser igreja, que nasceu na América Latina e Caribe, se consolidou principalmente no Brasil, ela supõe um tripé. São realmente 3 pés importantíssimos. O primeiro, na base de tudo, é claro, é a comunidade eclesial de base. Essa que nós fazemos. Mas a comunidade de base, cada qual ali na sua comunidade, vivendo sua vidinha, fazendo a catequese, fazendo o seu grupinho, fazendo a luta local e tudo mais, olha, fica ali, tá? Fica ali. Eu vou brincar um pouquinho, aí não é verdade não. Mas fica naquele rame-rame da comunidade. Não sai dali. O que tira a comunidade da sua tranquilidade, das suas vidinhas comuns? São as pastorais. Aí você está numa boa ali na sua comunidade, aí chega um agente de pastoral que está trabalhando, né, na luta dos atingidos por barragem, diz, gente, nós estamos precisando de ajuda e tal. É uma pessoa da comunidade que traz, uma pessoa que chega à comunidade e traz a questão da barragem e agita tudo. E a comunidade vai se sentir obrigada a entrar na luta contra a barragem. E assim ela caminha, assim ela avança. Não é por iniciativa própria, mas porque veio a gente ali e provocou. Vem alguém da pastoral da terra e diz, olha, tem lavrador sendo expulso da terra e nós temos que combinar, nós vamos fazer. Nós estamos aqui tranquilos, estamos aqui no nosso bairro, a gente estava pensando que nosso único problema aqui era a coleta do lixo, né? A gente estava focando nossa energia na coleta do lixo, e agora você vê que nós temos que defender o acampamento ali do Sem Terra. Isso mexe com a comunidade. Pastoral da Juventude, aqui eu já vi, que é mais mexedora, mas essa é brava. Pastoral da Mulher Marginalizada. Põe numa assembleia diocesana 2 mulheres da Pastoral da Mulher Marginalizada e se mexe com a diocese toda. Porque essas pastorais trazem a realidade do mundo, trazem os problemas de ponta do mundo para as comunidades. Por isso é que elas são perigosas e por isso é que as autoridades eclesiásticas, que não gostam de muito perigo, trataram de evitar de gente nessa pastoral sendo liberada, porque essas pastorais só funcionam com gente liberada. Você não vai pôr alguém na pastoral da terra para se dedicar a um trabalho se essa pessoa tem que trabalhar 8 horas por dia, 6 dias por semana. É preciso disponibilidade. A pastoral carcerária também, você tem que estar liberado para isso. Você tem que ir lá visitar os presídios, visitar a cadeia, visitar isso, aquilo. Pastoral da juventude. Você não tem um pastoral de juventude funcionando, você tem que tiver alguns liberados, algumas liberadas. Então, a SEB ali é a base. É base. E a pastoral, vamos dizer, é a dinâmica. Pastorais sociais. É o que movimenta. Eu ficava impressionado, uma vez eu fiz um estudo da CBT. A CBT não tinha muitos agentes. E mexe nesse Brasil todo. Por quê? Por causa do apoio das comunidades.
Agora, isso só funciona se tiver um terceiro ponto no tripé para dar apoio e reconhecimento a isso tudo. E esse terceiro ponto chama-se Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Se não tiver o apoio do bispo, não é socialmente vista como igreja católica. Agora, quando você tem o apoio dos bispos, a experiência mostra o seguinte: é mais fácil você ter o apoio de 5 bispos do que de um só. Bom, porque quando você fala com 5 bispos, e entre os 5 bispos você tem um que te apoia, ele convence os outros. Agora, quando você tem que pedir o apoio só ao bispo da sua diocese, você está na mão desse bispo. Então, é um regional. O regional tem 8 bispos. Bom, se você tiver 2 bispos, eles já são capazes, se forem espertos, de fazer o regional todo funcionar a seu favor. Se não fosse NBB, se você ficar da dependência só do bispo diocesano, não vai. A mesma coisa vale para a paróquia. Onde é que SEB funciona bem? Onde você tem um regional de paróquias, ou setor de paróquias, ou o que chama, que junte 4, 5 ou 6 padres. Porque aí você joga a decisão para o regional e é mais fácil você ter um regional, 6 padres te apoiarem do que um só. E um que defenda a sua causa leva adiante. Então, esse tripé, para mim, a chave, que não é da SEBS, mas é da Igreja da Libertação, é essa profunda comunhão e cooperação entre comunidade eclesial de base, CNBB e pastorais sociais. Às vezes a gente briga, né? SEB e pastoral briga muito, né? O pastoral que acha que a SEB são muito paradas, só fica rezando e tal. E a SEB dizendo que a pastoral só pensa em fazer ação fora e tudo mais, e não gasta tempo na catequese. Bem, nós temos nossos problemas, mas esses 3 dependem deles. Tem gente que diz, mas e a CNBB? A CNBB só é CNBB porque ela tem as comunidades eclesiais de base que levam ela a SEB. Se não fossem as SEBs, a CNBB ia falar e as paróquias não faziam outra coisa. Agora, existe essa comunhão entre SEB e CNBB que funciona. É das coisas boas que a gente aprendeu a fazer nesse país. Então, é outra dica que eu vejo aqui em termos de igreja, pensando aqui para mim. Os dois últimos pontos. A mineração, de fato. Só que aí agora nós temos que entender, nós estamos num problema de crise do capital. Nós temos hoje, o que dá mais lucro é o capital financeiro. É emprestar dinheiro, principalmente para o governo, porque o governo paga. Especulativo. Então, é a melhor coisa que tem. Ou seja, para o capital dar lucro, se não for capital financeiro, tem que dar muito lucro. Qual é o melhor lucro? É você se apropriar de um bem comum e transformar num bem particular e vender. É o chamado capital de rapina. Você derruba a mata e vende a madeira. Está destruindo, tá? Mas deu lucro, deu. É você furar o chão e vender o minério. Você não produz minério, você extrai. Então, esse capital de rapina, ele é hoje um dos capitais, um dos poucos setores do capital que dá lucro. E ele está de fora. E aí, o problema é que ele, com a sua riqueza, com o seu poder econômico, ele garante a propaganda. É só você ver todo tipo de propaganda em favor das mineradoras, da Petrobras, né, do agronegócio. É o que é bom para o agronegócio é bom para o Brasil. O que é bom para as mineradoras é bom para o Brasil. O que é bom para as mineradoras é bom para Minas Gerais. A propaganda vem e vem com muita força. E
Quem não entende a lógica desse capitalismo predatório, de rapina, não entende. Enfim, a questão do patriarcado, de fato, vai custar a acabar. E é uma questão política de poder. E é a que eu vou fazer mais uma questão da dificuldade disso. Se não for para as igrejas cristãs defenderem o patriarcado, elas vão defender o quê? Elas vão fazer o quê no nosso mundo? No mundo em que nós vivemos, não é só a católica não, mas as igrejas cristãs em geral assumiram a tarefa política de defender o patriarcado. E já fazem isso há séculos. Se elas pararem de defender o patriarcado, vão fazer o que no mundo? Anunciar o evangelho? Seria ótimo. Será ótimo. Nós estamos torcendo para que isso aconteça. Mas, em geral, as igrejas estão aí para defender a família, a boa ordem familiar, a saúde das pessoas, as boas relações entre as pessoas, para que tudo vá bem. Como dizia uma amiga minha, para que eu possa olhar da porta de casa para dentro e dizer que está tudo bem. O que vai da porta de casa para fora não me interessa. E as igrejas cristãs estão entrando nessa mesma coisa, só a gente vê a intenção da missa. Ou a pessoa já morreu, ou a pessoa está doente, ou ficou doente, saiu do hospital em ação de graças, ou é aniversário. Ninguém reza por outra questão nas nossas celebrações. Isso não é assunto de igreja, não se vai pedir a Deus por isso. Então, eu estou provocando aqui essa reflexão para dizer: as igrejas cristãs são hoje a última linha de defesa do patriarcado. Se elas se romperem, pau patriarca, o poder vai ser outro, a vida vai ser outra, e as mulheres vão mandar nesse mundo, e acho que vai ser bem melhor. Então eu só digo isso para dizer, não é apenas uma questão de intenção nossa. Eu quero dizer é que as igrejas, elas assumiram esse papel. E daí não vai ser fácil liberar desse papel. Enfim, agora, a história do terço de todo mundo, eu não sei não. Quem é que liberou que pode libertar terço, eu não sei. Eu sei que o Marcelo Rossi foi o inventor, mas ele não, como ele não tirou patente, cada um vai inventando o seu. Tem terça até meia-noite. Enfim, eu quero terminar com a reflexão minha, de quem falou que é preciso voar juntos, mas não amarrados. Achei muito bom. E eu quero dizer, cuidado, porque sempre que nós temos um perigo. Agora é quase o contrário do que eu falei da outra vez, que é mais fácil a gente lidar com 4 bispos ou 4 padres do que com um só. Quando a gente tem um grupo dirigente, normalmente, isso eu aprendi quando eu estava em Brasília e tinha convivência lá com o pessoal do governo. Trata-se sempre de se colocar junto a quem tem o poder, alguém que pisa no freio. Você tem 4 ou 5 pessoas e na hora que vai fazer uma reuniãozinha para tomar a decisão, vai ter alguém que diga: muito bem, a direção é essa, mas cuidado, isso é muito arriscado. É bom fazer, mas não é bom fazer agora, ou não fazer tão depressa. Vamos mais devagar. Essa é a tática para o governo não governar. Exatamente. Sempre tem que ter atenção para isso. E basta um que saiba pisar no freio para dar uma parada. É só a gente ver o Papa Francisco. Ele tem mais que um pisando no freio, claro.
Mas está lá, né? A dificuldade tem que seguir em frente. Então, e por quê? Porque quem freia, né? Quem põe o pé no freio, não erra. Quem não faz, não erra. Por isso, quem não faz é promovido. Se omite, se torna cúmplice. Não. Essa é a tática das pessoas medíocres. Evita fazer para não errar. Agora, o que a gente tem que pensar quando você quer fazer alguma coisa diferente? E aí eu vou lembrar uma lição que eu recebi de um grande bispo, Dom Mauro Morelli. Uma vez ele disse: ah, Pedro, é bom mesmo ser padre. Você está lá na pastoral. Bispo não pode fazer nada. Bispo só pode mandar os padres fazerem. Eu acho que a função do bispo é perdoar. Porque você manda o padre fazer alguma coisa, daí a pouco ele volta e te diz: ah, senhor bispo, fiz besteira, está absolvido, volta para lá. Então, por isso, com esse exemplo, eu quero seguir. Quer dizer, eu acho que nós estamos hoje numa situação tão grave, de tantos impasses, que não precisamos ter medo de errar. Algum bispo, algum padre vai nos perdoar da gente errar. Errar é humano. É humano. Agora, o importante é que a gente tem que fazer, de seguir adiante, porque o mundo está precisando de ação. E uma ação inteligente, ou seja, fazer antes análise de conjuntura, seguir esse método, ver a realidade, ver as dificuldades, ver os adversários, né? Quem eu sou, o que eu quero, quem é contra e quem é a favor, com quem eu vou me alinhar. E depois se lançar. Se errar, errou. Agora, se não fizer nada, é que é pior. E por aqui eu termino. Volto. Fala bem alto. Registrando aqui Frei Gilvander. Bom dia, né? Boa tarde. Eu queria só... Eu queria falar uma questão seguinte. A nossa amiga de Poços de Caldas, ela falou da questão de derrubar 300 árvores, não é isso? Na avenida de Poços de Caldas. Uma estátua. Eu acho que eu sou o único padre da província nossa, lá de Campanha, Guaxupé e Pouso Alegre. E o nosso bioma aqui é justamente Mata Atlântica. Então eu queria pensar o seguinte: nós podemos fazer alguma coisa a partir do nosso bioma aqui para responder a isso que ela provocou? De repente alguma carta nossa que já fosse a partir dos 3 bispos. Quem sabe a partir daqui a gente faça a provocação dos 3 bispos para chegar a uma resposta, uma palavrinha profética, uma denúncia nossa lá, a partir do intereclesial. Eu acho que seria uma ótima proposta. Registrando aqui Frei Gilvander. Muito feliz com a Fila do Povo, com a assessoria do amigo Pedro. Eu já tinha ouvido você falar um bocado dessas coisas todas aí lá em Três, mas sempre é bom ouvir o Pedro dizer, e ele sempre tem novidades. Mas eu queria assim ressaltar umas coisinhas assim, só para dar mais uma coceirinha, né? Eu gostei muito da colega aí que falou da coceira, né? E eu gostei muito de tudo que vocês falaram, tudo aqui, que a minha função aqui é anotar o que vocês dizem. Se quiser pode colocar pimenta também. Para ficar registrado depois, né? Isso aqui é um momento histórico. Mas eu queria começar a dizer de uma palavra que foi falada aqui, acho que uma única vez ou duas, eu não guardei o bloqueio, eu sei que está me olhando aí, bonitinho. Ela falou de falar, né, ou de lugar de fala. Hoje é uma palavra nova, uma expressão nova, muito dita. E aí eu emendo em alguma coisa que você disse, outros disseram, mas desculpem, não guardei os nomes. De que quando se fala, por exemplo, em patriarcado, quando se fala em machismo, quando se fala em clericalismo,
Quando se fala em população, também alguém falou que fiquei feliz, a população LGBTQIAPAN+, está só crescendo, daqui a pouco tem um alfabeto inteiro. Então, tem-se a impressão de que só essas pessoas que vivem na pele situações dessas é que podem falar do seu lugar de fala. E é claro que falam como ninguém. Eu sou branca, então um negro ou uma negra que vier falar de racismo tem muito mais peso do que eu falar de racismo. Mas isso não quer dizer, como quando nós mulheres falamos de violência doméstica, de feminicídio, não quer dizer que só nós temos autoridade para fazer. E aí eu queria conclamar aqui, sobretudo os homens, a ajudarem a que o nosso lugar de fala, como mulheres, tenha mais voz, tenha mais eco. Nós falamos, vocês podem ser o nosso microfone. É preciso que os homens entendam que a violência doméstica só vai acabar, que o feminicídio só vai acabar, e que os brancos entendam que o racismo só vai ser erradicado quando nós todos formarmos uma única voz. Então, aí eu vou inventar, isso é uma reflexão que eu faço sempre. Eu sou feminista, mas eu amo trabalhar o feminismo com homens, que falar para as mulheres o que nós sofremos, elas já sabem. Mas dizer o que provoca a violência numa cultura patriarcal, machista, que muitas vezes muitos homens ainda não se perceberam disso, tem muito sentido. E eu queria também falar uma coisinha, que é uma palavra que não saiu aqui, mas que precisa sair. Tenho certeza que o Pedro, talvez, em outro momento, possa nos ajudar. Que é a palavra colonialidade, que é um sistema colonial que perpassa toda a nossa cultura, sobretudo a cultura nossa de países ditos de terceiro mundo, que é uma colonialidade europeia, eurocêntrica, e que nos quer à margem, que nos quer calados, que nos quer subservientes, e aí não salva ninguém. É a igreja, é a política, é a família, e sobretudo o saber, sobretudo o que se escreve, né? Há um movimento feminista de mulheres que fazem teologia, de mulheres que ousam escrever e pensar teologicamente a Bíblia, fazer uma leitura da Bíblia de uma forma decolonial, porque a nossa Bíblia também é eurocêntrica, a nossa Bíblia também é patriarcal, a nossa Bíblia também é machista. Então, entender isso também pode ajudar numa outra oportunidade a falar disso. E eu queria dizer de novo, como a coleguinha que falou, que cantou tão bem no salmo, cadê ela? Que as bruxas estão vivas. As bruxas estão vivas. Viva as bruxas! Que estamos vivas. Que bom que não temos medo das fogueiras. Que bom que não temos medo de sermos queimadas. Que bom que ainda temos pessoas que nos ouvem. E que bom que temos todos os homens, quero crer, aqui estão do nosso lado. É isso, obrigada. Muito proveitosa, de muita partilha, né? E agora nós vamos ser encaminhados para o horário do almoço. Tá? O almoço começa agora, vai ser servido aqui mesmo, no nosso espaço. Depois nós voltamos a 1h15 com a animação aqui. Depois seremos direcionados para o nosso trabalho de grupo, tá bom? Então, um bom almoço a todos e um bom descanso, né, nesse finalzinho aí, né, de manhã e início da tarde.
Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, regadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. É o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos criar que é pra glória de Deus brilhar.